Em 2018, quase 22% da população portuguesa tinha 65 ou mais anos e cerca de 6% tinham mais de 80. O país está a envelhecer, é um facto, os portugueses vivem mais anos, as gerações jovens estão a diluir-se por causa dos baixos índices de fecundidade. Um exemplo, para nascerem 10 bebés em Portugal em 1960, eram necessárias, em média, 3 mães. Em 2018, para nascerem 10 bebés em Portugal, eram necessárias 7 mães. E os idosos, esses vivem cada vez mais para além dos 65 anos. E o ponto é, estamos a responder aos desafios que isto implica. Aqui entre nós vamos conversar nos próximos minutos com a autora do ensaio Como Envelhecem os Portugueses. É o 9º ensaio de uma série de 10 livros que assinalam os 10 anos da Pordata, numa parceria entre a Fundação, a RTP e o Diário Público. Maria João Guardado Moreira é doutorada em Sociologia, na área da Demografia, professora coordenadora do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Maria João, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui connosco. Temos assistido a uma redução da mortalidade acima dos 65 anos, e isto à primeira vista é uma boa notícia, mas temos idosos que vivem cada vez mais sós, nas grandes cidades, institucionalizados ou então abandonados no interior rural, que é uma realidade no distrito de Castelo Branco é bastante evidente e bastante visível. Que retrato rápido é que podemos fazer deste quadro? As vantagens de viver até mais tarde estarão a ser descompensadas pelas circunstâncias em que estamos a envelhecer? Eu acho que temos que ter uma perspectiva positiva sobre o envelhecimento, porque eu acho que ninguém gostaria de morrer aos 60 anos, por exemplo, não é? Há 60 anos a esperança de vida à nascença era à volta dos 64 anos, pouco mais ou menos. E uma pessoa hoje que tem 65 anos pode esperar viver quase 20, e em 1960, aos 65 podia-se esperar viver mais 13, pouco mais ou menos. Era aos 57 que podíamos esperar viver mais 20. Portanto, o que é que aconteceu? A verdade é que a sociedade modernizou-se, evoluiu, melhorou. Isso permitiu que as pessoas vivam mais tempo e eu acho que isso é, na verdade, uma conquista da sociedade, não é? E isso é o ponto base em que temos que analisar a questão do envelhecimento. Ou seja, o facto da sociedade ter melhorado em termos do seu sistema de saúde, por exemplo, e há estudos que mostram que o Sistema Nacional de Saúde teve um impacto muito positivo na melhoria das condições de saúde e, portanto, no aumento da esperança de vida. Melhoraram as condições económicas, melhoraram as condições sociais, melhoraram as condições de proteção social e isso permite, efetivamente, que as pessoas vivam mais tempo. Esse quadro de resposta social trouxe-nos ao momento presente. Exatamente. Mas atendendo a que o país enfrenta um fenómeno, podemos dizer, de duplo envelhecimento, o ponto é perceber se estamos a preparar o país para responder à vaga. Aí é que está a questão. Ou seja, o problema não é o chamado envelhecimento no topo, ou seja, o aumento das pessoas idosas. O que temos aqui é, na verdade, um problema na base da pirâmide etária. Ou seja, o facto de termos natalidade muito baixa faz com que, a médio prazo, não é, possamos, e já começa a haver algum problema em termos da população em idade ativa e, portanto, tudo isso tem implicações em termos do mercado de trabalho, do dinamismo económico, não é? Portanto, eu acho que a questão está, sobretudo, na base, ou seja, efetivamente é preciso criar condições para um aumento da natalidade e não basta só, enfim, a questão de subsídios que são importantes, de apoio monetário que é importante, mas é preciso um novo olhar para o que se fala tanto da conciliação entre a vida familiar e profissional, não é? E perceber que há que criar condições, efetivamente, para o aumento do número de nascimentos. Provavelmente já não vamos ter tantos nascimentos como havia existir nos anos 60, ou seja, o que falou aí que as mulheres tinham em média 3 filhos. Provavelmente não, porquê? Porque a sociedade mudou, não é? As prioridades mudaram, as mulheres estudam até... no mercado de trabalho, entraram mais exatamente, tarde. Portanto, o percurso é diferente. E há aqui um outro aspecto que é importante ter em conta, que é o ciclo de vida, exatamente, decorrente do aumento da longevidade, o ciclo de vida é maior.
Portanto, nós adaptamos as nossas, ou vamos tentando adaptar as nossas fases e os nossos percursos de vida, não para viver 60 anos, não é? Mas para viver 80. E, portanto, estudamos mais, estudamos até mais tarde, ainda bem. O nosso percurso em termos do mercado de trabalho e o próprio mercado de trabalho, as condições se alteraram e, portanto, é preciso criar condições para que as famílias possam ter filhos. Provavelmente não os 3, mas pelo menos 1,5, 2 seria o ideal. E acho que aqui há um investimento que tem sido feito, mas muitas vezes tem sido feito quase que conjunturalmente, ou seja, de vez em quando acendem os semáforos vermelhos, a natalidade é baixa, é preciso criar condições, mas isso muitas vezes são questões conjunturais. Sim, ou seja, há um outro município no interior do país que oferece um montante de dinheiro. Exatamente, mas também já se isso percebeu... não são incentivos. Não, isso já se percebeu que não dá resultado, porque o que faltam é medidas que sejam efetivas de longo prazo, primeiro, e sejam estruturantes em termos da sociedade. Isso chegou a ser pensado no governo de Pedro Passos Coelho, em que foi criada aquela comissão liderada pelo professor Joaquim Azevedo, para pensar políticas amigas das famílias, amigas da natalidade. Muito pouco, isto para ser possivelmente simpático, saiu do papel. Na verdade, se nós formos pensando, porque as pessoas acham que há outras prioridades. Ou seja, muitas vezes, e estas comissões vão aparecendo, se reparar, não é só essa, de vez em quando há comissões que tentam e pensam sobre o assunto e quando vem um novo governo fala-se das medidas para a natalidade, mas entretanto aparecem outras questões que se pensa que são mais prementes, as questões da economia, as questões eventualmente... De baixos recursos, exatamente, acaba por ser sempre... Exatamente, mas não se pensa que o capital humano é um recurso fundamental para um país. Para que tenhamos economia. Exatamente. Não é? Aliás, é um dos problemas neste momento de alguns concelhos de baixa densidade, é exatamente esse, ou seja, se não tivermos pessoas, a economia não se pode desenvolver, e já foram feitos estudos que mostram exatamente isso, mas, por outro lado, a economia tem que ter um mínimo de pessoas para ter dinamismo. E, portanto, há aqui um equilíbrio que tem sido, às vezes, difícil a chegar, mas em que o facto de não haver continuidade das políticas também tem impacto de que as coisas acabem por ir aos solavancos, quase que aos soluços. Uma das atenções fundamentais que o seu ensaio percorre é justamente a atenção para com os territórios de baixa densidade. É necessário um movimento nacional para salvar o interior do país e torná-lo mais dinâmico? Como é que isso se faz? Porque se os incentivos até agora que têm sido apresentados não têm funcionado, o que é preciso fazer? Repare, eu não sei se não têm funcionado ou se eles efetivamente não chegam a ser aplicados. Já nos anos 80, 90, por aí assim, já se começava a falar desta questão do interior. E nessa altura, por exemplo, o presidente Jorge Sampaio fez uma iniciativa em Idenha Nova, exatamente para pensar o interior. E se nós percorrermos o documento que na altura foi feito, recomendações sobre o interior, é curioso vermos que muitas dessas ideias, que já aí estavam e o diagnóstico estava feito, aparecem depois naquele documento que, entretanto, na altura foi muito falado, mas que, entretanto, se foi perdendo também, que foi exatamente as medidas para o desenvolvimento do interior, enfim, um documento que pretendia criar coesão nos territórios e desenvolvimento do interior, quando apareceu a missão para o desenvolvimento do interior. Ou seja, o diagnóstico está feito desde os anos 80. A questão é que, e sobretudo quem vive no interior, que é o meu caso, o que se nota é que as coisas muitas vezes... lá está, acendem-se os semáforos vermelhos, na altura fazem-se documentos, mas depois o passar para a prática, na generalidade, são medidas pontuais, não há medidas estruturantes, ou pelo menos elas muitas vezes estão no papel, mas depois não se aplicam, e depois não há continuidade das medidas. E isso é válido para o envelhecimento, mas também é válido, por exemplo, para a questão dos incêndios florestais. A Maria João é de uma zona que tem sido ciclicamente devastada por incêndios florestais. Aliás,
Estamos no mês passado, hoje, ontem e hoje os 3 anos de Pedrógão, e voltou-se a falar da necessidade de criar uma forma de olhar o interior de outra forma, de criar uma coesão mais amiga dos territórios do interior do país, mas, ou seja, estamos a ir sucessivamente de oportunidades perdidas em oportunidades perdidas. Sim. É que repare, há uma imagem que na altura saiu, já não sei em que jornal, acho que até foi no Público, que era uma imagem muito impressionante de um homem com alguma idade, sujo de fuligem e, portanto, a ideia, no fundo, o que a imagem queria era mostrar um interior envelhecido e ardido. Não é? E era uma imagem muito impressionante porque era, efetivamente, a imagem de um homem que, de algum modo, se sentia derrotado porque tinha perdido parte da sua vida. Não é? O país que ardeu e morreu por dentro. Exatamente. E essa imagem, que é uma imagem forte, mas devia nos levar a pensar que, por um lado, nós temos um interior envelhecido, é verdade, mas também temos que pensar que a sociedade, ou seja, nós não podemos querer reconstruir o interior à imagem do que ele era nos anos 60, não é? Porque a sociedade mudou. Nós hoje somos mais urbanos, tanto no interior como no litoral, somos mais urbanos. A forma de lidarmos com a terra, a proximidade da terra é diferente e, portanto, teremos que tomar medidas e pensar o interior, não como ele era nos anos 60, às vezes até uma imagem um bocadinho idílica do que era, e as pessoas viviam muito mal nessa altura lá e em todo o país, aliás. Mas temos que pensar as regiões com coesão e pensá-las no que é hoje a sociedade e a sua organização. Uhum. E eu acho que tem havido aqui, às vezes, uma decalagem entre uma coisa e outra. Um desfazamento. Maria João, penso que criamos aqui o contexto para então entrarmos mais a sério e mais a fundo nesta questão do envelhecimento, que representa um enorme desafio. São vários os níveis onde é necessário intervir para evitar aquilo que pode ser muitas vezes visto como um sinónimo de envelhecimento, que é a exclusão. Exato. Não é? E no imediato temos este contexto pandémico, este contexto da Covid-19. Na emergência, fechamos os idosos em casa, fomos obrigados a isso, por razões de saúde, porque eles estavam na linha da frente do risco. Tiramos-lhes os filhos, tiramos-lhes os netos durante demasiado tempo, e aqui demasiado tempo, sendo sempre uma medida relativa, mas demasiado tempo foram 2 a 3 meses. Uhum. Se para nós, mais jovens, 2, 3 meses pode ser quase de hoje para amanhã, ou como de hoje para amanhã, nós passamos 2 a 3 meses sem vermos os nossos amigos, sim, aqueles a quem prometemos que vamos sempre tomar um café com eles um dia destes. 2, 3 meses para os idosos é quase um luxo, ou pode ser visto como um luxo, por causa daquela ideia de finitude. Foi um tempo violento? Foi, eu acho que foi. Eu acho que foi um tempo violento. Tratamos deles durante este tempo como devíamos? Provavelmente não. Esta questão da pandemia deveria nos fazer pensar enquanto sociedade sobre exatamente a forma como tratamos os diferentes grupos, não é? Quer os mais novos, quer os mais velhos. E dentro dos mais velhos, aqueles que continuam em casa e que eventualmente, enfim, estão sozinhos, ou mesmo estando em casal, enfim, os filhos já têm outro patamar de vida, quer os que estão nas instituições e as instituições e a forma como elas estão organizadas. Não é? Porque, na verdade, percebemos que são focos, e vimos isso não só em Portugal, como até em outros países, não é que isso nos sirva de consolação, mas até em outros países, enfim. Tem em Itália. Em Itália, ou até mesmo na Suécia, enfim, nos países nórdicos, há efetivamente um número muito significativo de pessoas que morreram, mais velhas que morreram devido à Covid. E, portanto, a questão é se nós fechamos os idosos em casa, não é? A forma como nós dizemos isso, fechamos os idosos em casa, é uma questão, é quase uma infantilização dos idosos. Ora, vão para casa e estejam lá sossegados, não é? Não se explicou muitas vezes às pessoas porque é que tinham que ficar em casa, ou porque é que eram um grupo de risco.
nem todos os idosos são grupos de risco, não é? Porque há pessoas que, enfim, são independentes, têm um estado de saúde bom, portanto, ou seja, por um lado, trataram-se os idosos todos como grupo de risco, portanto, são todos doentes e, eventualmente, podem todos morrer e, portanto, há que fechá-los em casa. Não se explicou muitas vezes às pessoas porque é que tinham que ficar em casa, não é? E, no fundo, as consequências de poderem ou não poderem sair. E depois é isso, as pessoas pensam, tiraram 3 meses de um tempo que já não é recuperável e que, por outro lado, o meu tempo é um tempo diferente dos que têm 20 ou 30 anos. Sim, o relógio é completamente diferente. Exatamente. Parece que a velocidade do relógio é completamente diferente. Depois, a própria linguagem, às vezes, que se utilizou, muitas vezes diz nós temos a obrigação ou devemos às pessoas idosas tratá-las e fechá-las em casa para cuidar delas. Ou seja, nós não temos, não é uma questão de dever, no sentido de que temos que estar agradecidos por não. É uma questão de direito. As pessoas idosas são cidadãos e, portanto, têm o mesmo direito de serem tratadas, de serem cuidadas, exatamente como as outras. Ou seja, eu sei que este paternalismo, a maior parte das vezes, não é, enfim, não é por uma boa causa, não e não é consciente, mas ele está muito impregnado na sociedade. Não é? E está muito impregnado nesta forma de tratarmos as pessoas. Não é? E isso, eu acho que aqui, esta pandemia deve-nos levar a pensar, primeiro, como é que as instituições estão organizadas, o número de pessoas que têm, e já se percebeu que a maior parte delas tem, às vezes, gente a mais, e por isso é que o contágio também é muito rápido, não é? Portanto, se calhar estas instituições com muitos utentes têm que ser repensadas. Por outro lado, também é verdade que cada vez mais as pessoas vão para instituições já mais velhas e, eventualmente, já com algum tipo de dependência, e, portanto, são as mais frágeis que, eventualmente, estão nas instituições e, portanto, mais facilmente podem sofrer consequências deste tipo de doenças. E depois, as que estão em casa, as que continuam em casa, que tipo de apoio é que nós temos, que tipo de contacto é que temos com as pessoas? Não é? E acho que aqui deveria ser uma boa ocasião para repensarmos exatamente estas questões. Primeiro, as questões de como é que nós falamos das pessoas mais velhas, não é? A questão do idadismo, a questão da forma... discriminação em função exatamente, da idade, não é? da idade. Portanto, um certo paternalismo que pode ser idadista, mas depois também a organização que a sociedade tem relativamente às pessoas mais velhas ou que tenham outro tipo de dependência, podem não ser só as mais velhas, mas não é? no sentido de as capacitar. Exatamente. Porque esse é o ponto fundamental, é capacitá-las. E de as ouvir. E de as tornar participantes das soluções. Não é? Eu ainda não há muito tempo ouvi exatamente num programa aqui da Fundação destas sessões que passam sobre a Praça da Fundação, em que estava a Presidente da Associação da APRE, e em que ela dizia exatamente isso. Porquê é que não nos perguntam a nós? Não é? E a questão da participação. Portugal está, se nós olharmos para alguns indicadores internacionais, nomeadamente o Índice de Envelhecimento Ativo, na parte da participação social, que é um dos indicadores, Portugal está na cauda da Europa. Mas por várias ordens de razão. Por várias ordens. Com os rendimentos. Tem a ver com a falta de escolaridade. Exatamente. Não é? Exatamente. E isto torna as pessoas mais... Torna as pessoas mais com menos competências, claro, não é? de participação. Repare que as pessoas que têm hoje 80 anos fizeram grande parte da sua vida ativa, não é? E da sua infância, numa época em que a escola era pouco valorizada, não é? Em que, pelo contrário, o trabalho tinha que se iniciar cedo porque os rendimentos eram baixos e a participação cívica era também coartada. Não é? A questão é que nós às vezes tendemos a esquecer que a sociedade portuguesa evoluiu muito rapidamente, felizmente, não é? Mas que nós temos um conjunto de gente que vem de um tipo de sociedade substancialmente diferente. Não é? Portanto, há aqui... será a última geração antes do 25 de Abril, por aí, situarmos, mais não é? coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. E o fosso entre estas gerações é imenso. Quer em termos da escolaridade, como é lógico, quer em termos dos rendimentos, porque a maior parte dessas pessoas tem as pensões mínimas, não é? Ou de sobrevivência. Em função da ou de carreira em função, que tiveram. exatamente, não é?
Portanto, tudo isso faz com que tenhamos um grupo de pessoas mais velhas e, efetivamente, com um conjunto de características que podem conduzir a uma vulnerabilidade e uma exclusão social. Há aqui um exemplo que a Maria João também cita e que tem a ver com a relação que os idosos têm com as tecnologias. Sim. Muitos deles não se sentem capazes de utilizar um smartphone ou um computador e que necessário foi isso nesta fase em que os idosos fechados nos lares, fechados em casa, era a única forma que tinham de contactar com os filhos e contactar com os netos. E isto, numa era crescente de digitalização a todos os níveis, acaba por potenciar marginalização. Estamos condenados a aceitar esta circunstância ou há algo que a sociedade possa fazer para que os nossos idosos não percam este comboio, que já não é um comboio do futuro, é um comboio do presente, é um comboio do agora? Há algo que nós, enquanto sociedade, possamos fazer? Eu acho que sim. Aliás, possamos e devemos fazê-lo, não é? Porque há pelo país todo boas práticas de ensinar, enfim, entre aspas, às pessoas mais velhas, ou pelo menos dar-lhes proximidade e uma maior familiaridade com as tecnologias. E há muito boas práticas por aí. Agora, as universidades séniores, por exemplo. As universidades sénior, várias associações, juntas de freguesia, têm muitas vezes programas, por exemplo, bibliotecas móveis que percorrem as zonas mais recônditas e que levam para além de livros, revistas, mas levam a internet também. Enfim, há várias boas práticas. Agora, nós também temos que pensar que, primeiro, as pessoas têm direito a não querer se familiarizar com as tecnologias, não é? Estão no seu direito. Sim. Não é? Mas, por outro lado, as instituições também não podem deixar de pensar nessas pessoas que não têm familiaridade com as tecnologias. Ou seja, não podem ser só as pessoas a serem obrigadas as instituições também têm que pensar que há um conjunto de pessoas que efetivamente ainda não têm acesso. Não têm acesso porque não têm computador, porque a internet é má, porque não têm vontade, porque não lhes apetece aprender ou porque acham que não lhes faz falta. Agora, as instituições também não podem ficar de fora e não podem pôr o ónus só nas pessoas. Não é? Porque têm a obrigação de fazer chegar e de se ir adaptando aos diferentes utentes e clientes que têm. Eu percebo, num dos trabalhos que nós fizemos do Politécnico Castelo Branco, fomos entrevistar pessoas, exatamente uma das questões era exatamente a tecnologia. E as pessoas diziam, para quê? Não, tenho o meu telefone, vou falando com os meus filhos e tal. Portanto, como as pessoas vêm de uma época em que as tecnologias não existiam, não é? Portanto, também não sentem necessidade delas, de as ter. Não é? A mim, acho que é mais preocupante, e se calhar será preciso investir mais, é as pessoas dos 50, algumas pessoas entre os 55 e os 65, que ainda têm uma relação, às vezes, um bocadinho complicada com as tecnologias. Exato. Pronto, não é? Enfim, e essas, eventualmente, poderá ser mais preocupante. Agora, o que eu acho é que as instituições têm a obrigação também de perceber que estamos aqui numa fase de transição e não podem querer cortar com todo o tipo de contacto para além daquilo que é feito em tecnologias. É lógico que, por exemplo, neste tempo as tecnologias foram um enorme avanço, mas nós não podemos excluir as pessoas pelo facto de elas não terem acesso. Mas as tecnologias têm um custo. Têm um custo. E quando entramos na questão dos rendimentos... Exatamente. A inacessibilidade é uma realidade muito presente nestas faixas etárias. Repare, nós temos à volta de um pouco mais de 1.400.000 pessoas que recebem pensões de velhice abaixo do salário mínimo. Portanto, as pensões de segurança social abaixo do salário mínimo. É um número impressionante. Não é? E é óbvio que quem recebe abaixo do salário mínimo terá outras preocupações que não propriamente a questão das tecnologias. A aquisição de um computador, a aquisição de um telemóvel de última geração. Exatamente. Mas também é verdade, se nós pensarmos o que aconteceu agora, há muitas famílias jovens, e o facto do ensino passar a ter sido à distância, há muitas famílias jovens, exatamente porque têm baixos rendimentos, que não
tiveram alguma dificuldade em que os seus filhos acompanhassem as aulas porque não tinham computador. Não é? Ou seja, a questão dos rendimentos é verdade que é uma questão que nós podemos associar às pessoas mais velhas, mas não é só das pessoas mais velhas. Ou seja, nós temos um conjunto de pessoas em Portugal ainda que têm rendimentos baixos. Porque têm trabalhos precários, têm trabalhos precários, porque muitas têm baixa escolaridade e continuamos a ter muita gente com baixa escolaridade e, portanto, obviamente as oportunidades de emprego também serão diferentes, adequadas ao tipo de escolaridade que as pessoas têm, não é? Porque, enfim, ter baixa escolaridade hoje será ter o 9º ano ou enfim, eventualmente... Ou até o 12º, em alguns casos, não é? Ter escolaridade baixa destas pessoas dos 80 era ter a escola primária, a 4ª classe, ou até nem isso. Exato. Não é? Mas se nós quisermos fazer algum paralelo, estas pessoas do 9º ano estão quase ao mesmo nível que estavam essas pessoas à época. Justamente. Já tocamos aqui um pouco mais atrás nas questões relacionadas com a institucionalização na terceira idade, sobretudo nas grandes cidades. Temos um grande número de idosos em lares, idosos, em muitos casos, esquecidos pelas famílias, isto para já não falar naqueles que vivem nos centros das cidades sozinhos, não é? E quando alguma fatalidade acontece, ficamos a saber muitas semanas depois, porque os vizinhos se apercebem do cheiro nauseabundo e depois vão lá os bombeiros e descobrem aquele desfecho trágico, não é? Mas falando, e já lá podemos ir, mas falando na institucionalização de idosos, eles, em muitos casos, os que estão em lares, parecem esquecidos pelas famílias, porque alegam que não há tempo para os ir visitar por causa das condições, por causa das suas profissões, porque não os podem ter em casa, porque não têm vida para isso, não têm condições habitacionais para cuidar dos seus idosos, e é claro que há situações em que os cuidados de saúde também exigem essa mesma institucionalização. Isto deve servir-nos de alerta para memória futura, para aqueles que hoje são filhos e têm pais idosos? Eu penso que sim, porque... Isto vai ser cada vez mais a normalidade? Eu não sei se vai ser a normalidade. O que nós temos visto é que, se perguntarmos às pessoas onde é que querem envelhecer... É em casa. Exatamente. 90% Totalmente. Ou mais é em casa. Okay. Em primeira, em segunda e terceira opção, frequentemente é em casa. Onde é que nós já começamos a ver que, eventualmente, as pessoas já põem a possibilidade de envelhecer em determinadas circunstâncias numa instituição? É exatamente as faixas mais novas, ou seja, 50, 60, em que as pessoas percepcionam o seu envelhecimento de uma forma completamente diferente das pessoas que têm hoje 80 anos. Não é? Para já, porque as pessoas que têm hoje 80 anos, aquilo que eu lhe dizia ao princípio, não tinham expectativa de chegar aos 80 anos. E, portanto, essa questão não se lhe colocava. Não é? O envelhecer em casa é a zona de conforto. Exatamente. Depois, o facto de nós hoje sabermos, lá está, que poderemos viver mais tempo, leva-nos a começar a pensar e, por outro lado, assistirmos ao envelhecimento dos nossos pais e às situações de dependência que algum tipo de envelhecimento pode trazer, leva-nos exatamente a pensar, sim senhor, eu quero envelhecer em casa, mas se chegar a um determinado ponto em que não consigo estar com condições em casa, então eu posso equacionar uma instituição. E aqui levanta-nos duas questões que eu acho que é fundamental e que eventualmente as instituições estão agora a começar a perceber isso, que é a mudança de paradigma das instituições. Não é? Ou seja, a tendência de que efetivamente as pessoas vão para instituições cada vez mais tarde e quando já têm algum grau de dependência, e portanto isso obrigará obviamente as instituições a ter outro tipo de valências que neste momento algumas não têm. Valências da saúde. Exatamente, algumas já vão tendo, mas há outras que ainda não. E depois as próprias instituições terão também um papel extremamente importante no desenvolvimento de apoio às pessoas que querem permanecer em casa. Não aquele apoio domiciliário tradicional de chegar, pôr a comida e ir embora, ou tratamento da roupa, mas outro tipo de apoio mais personalizado, mais individualizado, que permita que as pessoas vivam em casa, se quiserem continuar em casa. E isso obrigará naturalmente a que as instituições mudem um bocadinho o seu paradigma. Provavelmente, eu se estiver aqui para uma instituição, não gostaria de ir para uma instituição em que tenho que partilhar
um quarto com uma pessoa que eventualmente eu não conheço, não puder estar com o meu marido, em que todos os dias tem que almoçar ao meio-dia, em que tem que lanchar às 3 da tarde ou às 3. Infantilização da terceira idade, uma vez mais. Exatamente. Não é? Portanto, há instituições que neste momento, e há várias, que estão já a adotar outro tipo de funcionamento. Porque percebem que, ou seja, as pessoas quando envelhecem não têm que ir para um colégio interno, não é? Aqui no mau sentido da palavra, com este rigor de horários. E isso é, na verdade, um desafio para as instituições adaptarem-se a pessoas idosas com outras características, eventualmente com outro grau de exigência, não é? E que terão também outro tipo de necessidades. E acho que há aqui, neste momento, estamos numa encruzilhada em que as instituições também começaram a perceber que têm que começar a pensar em alternativas. A situação de pandemia mostrou efetivamente que a massificação das instituições tem problemas. E teve consequências. E teve consequências. E ainda tem hoje. Exatamente. Ainda hoje tem. Ainda há casos positivos em lares um pouco por todo o país. Quer em termos do número de utentes que tem, quer numa outra coisa fundamental, que é as pessoas que lá trabalham, ou seja, os trabalhadores e a formação desses mesmos trabalhadores. E há aqui um enorme campo que em que é preciso trabalhar, que é a formação, não apenas dos técnicos, mas, enfim, do pessoal médio, que está com as pessoas todos os dias e que, na verdade, em muitos casos, falta formação. Porquê? Porque, em termos sociais, trabalhar numa instituição tem uma representação social muito negativa. E muitas vezes as pessoas só vão trabalhar para lá quando não têm alternativas. Os salários não são muito elevados e, em termos de representação social, não é valorizado esse tipo de trabalho. Quando é um trabalho duro, física e psicologicamente, e em que é preciso dar competências às pessoas. E vai ser cada vez mais necessário. E vai ser em função da evolução que estamos a Em função da longevidade, efetivamente. Exato. Assim. Ainda tocando aqui neste ponto da institucionalização, há um fator que pode também ter influência. Às vezes, quando as famílias alegam que não há tempo, não há condições em casa para, eu trabalho até muito tarde e tenho que ir buscar os meus filhos e por aí adiante. As histórias familiares, as tensões nas relações entre pais e filhos, também favorecem este cenário que é os filhos, se tiverem tido uma relação tensa com os pais, acabam, num certo sentido, por se desobrigar do cuidado aos pais em fim de vida. Vamos lá ver. Aqui há as duas questões, que é, por um lado, as pessoas mais velhas mantêm as suas características de personalidade, não é? Portanto, são pessoas que já tiveram relações complicadas e que tiveram situações difíceis em termos do seu agregado familiar, não é com a idade que desaparece, não é? E, portanto, até é grave. E às vezes até é grave, portanto, os traços de comportamento permanecem. É óbvio que, no caso dos filhos, têm relações complicadas com os pais e isso dificulta. Não é? Dificulta depois todo o trabalho, se quiser, ou pelo menos o convívio nestes processos de envelhecimento, em que, em muitos casos, depois se agravam exatamente com situações que eventualmente sejam dependência ou demência. E depois o estilo de vida dos filhos também depois acaba por ser o pretexto para... Por um lado isso. Agora, também é verdade que, e eu estou em crer que a grande maioria das famílias, enfim, muitas vezes nós só sabemos dos casos complicados porque são esses que vêm a público, mas a grande maioria das famílias procura efetivamente ter uma relação próxima com os pais, mesmo quando estão institucionalizados. Mas as famílias vivem tão bem, na maior parte das vezes, enfim, aquilo que normalmente se designa a geração sanduíche, não é? Que está entre o cuidado dos pais mais velhos e muitas vezes o cuidado já de netos, não é? Ou o cuidado ainda de filhos adolescentes. E nós vivemos numa sociedade muito pouco organizada para dar tempos de apoio à família. Isso é válido para os mais velhos e para os mais novos. Aquilo que eu falava a propósito da questão da conciliação entre a vida familiar e profissional para a questão da fecundidade é válido também para a questão do envelhecimento. Não é?
Ou seja, veja que só há muito pouco tempo, por exemplo, é que foi aprovado o Estatuto de Cuidador, não é? E que ainda ainda está muito insípido, ainda não está operacionalizado. Estamos na fase dos projetos piloto. Exatamente. Portanto, há aqui este trabalho que é necessário fazer. Quem vive numa grande cidade, por exemplo, é óbvio que o tempo que dispõe para os mais novos e os mais velhos é reduzido. E isso acaba por ser complicado. Por outro lado, repare, as pessoas que vivem, as pessoas mais velhas que vivem, por exemplo, em zonas mais rurais ou em mais pequenos, se vêm viver com filhos, por exemplo, que vivem em Lisboa ou no Porto, acabam por ter uma vida complicada, passam os dias fechados em casa. Porque não se identificam. Porque não se identificam, não é o seu meio, não estão na sua casa, não têm os seus amigos, as pessoas conhecidas. E isso é uma violência. Isso é também um reflexo de idadismo, muitas vezes. Exatamente. Portanto, temos que encontrar aqui o equilíbrio entre as pessoas poderem continuar no seu meio. É verdade que têm os seus filhos à distância, mas muitas vezes esse apoio informal também se pode fazer à distância. Não é pelo facto das pessoas viverem a 30, ou 40, ou 50, ou 100 quilómetros que o apoio não se pode dar. Há os telefones, há outras formas, e aqui lá está a questão das instituições de poderem dar apoio a estas pessoas que vivem, enfim, nas suas casas, é efetivamente muito, muito importante. Que há famílias que não cuidam dos seus idosos, é verdade. Também há famílias que não cuidam das pessoas mais novas, dos seus filhos. Não é? Portanto, ou seja, eu acho que não devemos nem estigmatizar o envelhecimento, nem estigmatizar as famílias, porque eventualmente não têm ou têm alguma dificuldade ou as condições não são as suficientes para poderem trabalhar, para poderem apoiar as pessoas mais velhas. Que há casos de risco, não é? E que há famílias que pura e simplesmente não querem saber dos seus idosos, sem dúvida nenhuma. Também há aquelas situações do exercício da violência sobre idosos. Exatamente. Qual é o panorama? Como é que descreveria o panorama em que... Eu acho que o panorama é preocupante. Primeiro porque enfim, os números que são conhecidos já são preocupantes e depois há todo um outro número que nós não conhecemos. Um número escondido, a realidade oculta. Porque as pessoas têm vergonha, porque a maior parte da violência perpetrada contra pessoas idosas vem do próprio contexto familiar. Qual é o diferencial, ou seja, entre os números oficiais e os números que se julga ser, ou que se julga que correspondam à verdadeira realidade? Não lhe posso dar um número exato. A PAV, por exemplo, considera que efetivamente há um número ainda significativo que está escondido ainda. Não há muito tempo fez um estudo que vai ser lançado agora em outubro, em colaboração com a Fundação Carlos de Gulbenkian, exatamente do levantamento enfim, do panorama sobre a questão da violência e também com algum tipo de recomendações para as instituições e para a sociedade. Eu acho que a questão da violência depois vem exatamente da questão dos baixos rendimentos, não é? Ou de relações familiares que em si mesmo já são complicadas, ou dos baixos rendimentos em que, enfim, a família muitas vezes tem como único ou como quase único rendimento as reformas dos mais velhos. E se a isso somarmos mais confinamento, que é esta e a realidade do presente, confinamento, e um eventual reconfinamento exatamente. no futuro, podemos aqui não ter um cenário propriamente animador. Embora a questão da violência não tenha a ver com... Ou seja, é prévia, infelizmente. Claro, mas o confinamento pode ser um facilitador, no fundo. Pode eventualmente ter alguma consequência nesse aspecto, sobretudo se vive na mesma casa, não é? Exato. E se os meios depois de pedido de socorro e de diagnóstico depois acabam por estar, enfim, também confinados para ajudar essas pessoas. Gostava de conferir também aqui um outro dado, porque o envelhecimento está também intimamente ligado à distribuição populacional. Verificamos, sem surpresa, a maior parte do país mais jovem vive perto de Lisboa e do Porto, junto ao litoral, os idosos ficam no interior, cada vez mais abandonado, mas onde as redes de vizinhança, quando existentes, e no mundo rural são mais frequentes, funcionam muito mais e muito melhor do que nos grandes aglomerados urbanos, onde há mais acesso a cuidados de saúde, por exemplo, mais acesso a outras respostas sociais que são necessárias no envelhecimento. Por contraditório que pareça, volta e meia,
aquilo que falávamos há pouco. Ouvimos notícias de idosos que morreram sozinhos em casa e que só passado muito tempo é que são detectados. Numa aldeia, isto dificilmente acontece. O problema é que numa aldeia os idosos estão entregues a si mesmos e entre si mesmos e com uma cobertura de saúde e de respostas sociais mais deficitárias. Como é que se responde? As respostas sociais não é tanto o problema, ou seja, porque nos últimos anos tem crescido a rede de suporte social, de respostas sociais, tem crescido um pouco por todo o país. Mais ou menos, com mais ou menos capacidade, mas apesar de tudo, eu acho que aí tem havido efetivamente um investimento, até por parte, muitas vezes, das autarquias ou de IPSS, tem havido uma cobertura razoável. A grande questão é a questão da saúde, efetivamente. Não é? E assistimos há uns anos a uma série de fechos de extensões de saúde, de postos de saúde, etc. E é uma das coisas que as pessoas se queixam efetivamente, até porque não têm acesso à saúde privada, por exemplo. Por um lado, não têm, exatamente. E nem haveria recursos. Nem havia render recursos para isso, por um lado. E mesmo que as pessoas, nós perguntamos, então, mas tem muita necessidade de cuidado de saúde? Por enquanto não, mas se eu vier a precisar, não é? O médico só cá vem de 15 em 15 dias, por exemplo. Ou seja, a consulta só é feita nesses meios mais pequenos, por exemplo, de 15 em 15 dias. E se falta, nessa altura, só dali a não sei quanto tempo. E, portanto, as pessoas sentem efetivamente que, ou seja, têm a percepção de que o que mais importa é a saúde e que há que prevenir em caso de necessidade. E realmente as questões de saúde quando nós fazemos estudos no terreno, é sempre a principal preocupação agora e no futuro. E aí, efetivamente, tem havido uma racionalização, se quiser, às vezes mais económica, no sentido de que, ao fechar um conjunto de redes de apoio de proximidade, isso leva a que as pessoas sintam alguma insegurança relativamente à saúde. O caso do envelhecimento das cidades tem outras problemáticas que têm a ver exatamente com a habitação, não é? Onde é que as pessoas vivem, por exemplo, muitas vezes em bairros mais antigos, em que as casas não têm elevador e, portanto, as pessoas ficam presas dentro de casa, em que a própria cidade é pouco amiga das pessoas com mobilidade reduzida, não é? E as pessoas saem à rua e têm dificuldade em movimentar-se pelos passeios, se tiverem desníveis topográficos ainda mais. Portanto, o envelhecer nas cidades, é melhor ou pior, enfim, depende, não é? Ou seja, acho que não é comparável, temos é que contextualizar o que é envelhecer nas cidades, nomeadamente em termos da habitação, da questão das redes informais. É verdade que nos meios rurais conhece sempre o vizinho e sabe se ele abriu a janela ou se não abriu a janela, e nas cidades, lá está, as pessoas têm uma vida muito mais individualizada, não é? E isso faz com que olhem menos para o outro. E, portanto... E os idosos aparecem sempre, aí, no fundo, exatamente, na cauda acabam por estar. Tem havido alguns programas interessantes por parte de misericórdias ou até de juntas de freguesia, exatamente em rastrear as pessoas que vivem sozinhas. Por exemplo, aqui em Lisboa há um programa desses, que é o Radar, no sentido de exatamente perceber, identificar quem é que vive sozinho e as suas necessidades, para evitar situações como aquelas que referiu. O envelhecimento nas cidades pressupõe outros desafios e é bom que eles comecem a ser claramente já identificados e começar a encontrar respostas, porque nós vamos envelhecer nas cidades. Ou seja, vivemos mais nas cidades. Muitos de nós já nascemos nas cidades. Exato. E não vamos voltar para o campo porque não temos campo para voltar. Exato. A menos que queiramos a funcionar como os novos povoadores, não é? Aqueles que saem das cidades e vão. Mas isso também é um movimento que às tantas merecia ser pensado e às tantas valeria uma outra conversa. Estamos a terminar, Maria João, a terminar a nossa conversa. Nós temos convidado os nossos autores a fazer um sublinhado carregado sobre números que tenham chamado a atenção e que podem ser úteis aos leitores para interpretarem a realidade, neste caso a realidade do envelhecimento em Portugal. Qual é o seu número de eleição neste ensaio? Eu destacaria, se calhar, um ou dois números, uns mais positivos, e aquele que falávamos no início, ou seja, da duplicação do número de anos que se pode esperar viver na sociedade portuguesa,
porque isso mostra que efetivamente melhoramos e nos modernizamos e criamos, sobretudo, melhores condições de vida para as pessoas, e isso permite que vivamos mais tempo. Eu acho que isso é uma enorme conquista civilizacional que não podemos nunca esquecer e que passa, por exemplo, pela diminuição da mortalidade infantil, que é outro dos indicadores fundamentais que nos permite perceber porque é que também se vive mais tempo. Mas é lógico que isto tem o tal reverso, que é o termos envelhecido muito rapidamente, depois criou-nos alguns constrangimentos em termos da adaptação. E a questão demográfica dos tais territórios do interior é uma questão que tem que ser efetivamente repensada. Eu relembrava aqui que, por exemplo, há concelhos que têm mais de 40% das pessoas com mais de 65 anos. Não é? Quando essas pessoas morrerem, há territórios que efetivamente ficam com situações complicadas em termos demográficos. Portanto, há aqui um equilíbrio que nós ainda não conseguimos encontrar entre uma enorme melhoria das condições de vida, mas depois não sermos capazes de olhar para o território de forma a termos uma coesão efetivamente territorial e social, de equilíbrio entre os modos de vida. Não é? Eu não espero que eventualmente nós voltemos todos para o campo, como estava aqui a dizer, mas pode haver equilíbrios em termos de modos de vida. E acho que isso é fundamental nós percebermos. Agradeço à Maria João Gordado Moreira esta leitura sobre o presente e o futuro do envelhecimento, que é um dos maiores desafios do futuro em Portugal. Este ensaio, Como Envelhecem os Portugueses, vai estar disponível com a edição do Jornal Público de 30 de outubro. Pode também ser adquirido online através do site da Fundação, www.ffms.pt, ou então no site do Público, em www.publico.pt. Na próxima terça-feira encerramos este ciclo de conversas aqui entre nós com Fernando Alexandre, autor do ensaio Como São os Portugueses, uma espécie de síntese desta coleção de livros editados através desta parceria Fundação, RTP e Público. A não perder, próxima terça-feira, às 7 da tarde, nas redes sociais da Fundação.